Então, essa é a nossa aula de Educação Física do 7º ano. O título da aula vai ser Esporte de Marca e Precisão. O professor Fabrício Pessoa, da Rede Municipal de Ensino de Brejo da Madre de Deus. Sobre o nosso conteúdo, a gente vai falar sobre os esportes, o conteúdo é esporte. E o que é esporte? O conceito de esporte é uma atividade física sujeita a determinados regulamentos e que geralmente visa a competição entre praticantes. Para ser esporte tem que haver envolvimento de habilidades e capacidades motoras, regras instituídas por uma confederação regente e competitividade entre opostos. Eu sempre costumo dizer assim, para a gente fixar bem o que é esporte. O esporte é uma atividade que ela é mais complexa. Existe a competição e existe alguma coisa mais coisas que cercam ela, como federações, regras, regulamentos, enfim. Diferente do jogo. O jogo ele tem a característica principal, a ludicidade, a brincadeira. Já o esporte ele tem a parte de agregar mais coisas, sendo assim um fenômeno social. Vou falar mais na frente um pouquinho sobre o que seria isso, desse fenômeno social que é o esporte. O surgimento do fenômeno esportivo surgiu na Grécia Antiga com a prática de torneios e atividades físicas que com o tempo foram evoluindo e formando os esportes conhecidos na modernidade. Nessa questão, o fenômeno esportivo é a prática de exercícios com motivação não só de necessidade, mas cultural e de lazer. Ou seja, o esporte ele hoje está inserido no contexto social mais amplo, assim como outras atividades, como atividades cultural, atividade de lazer, atividades socioeducadoras, enfim, são um conteúdo, um conjunto de atividades que o esporte está inserido como fenômeno. A classificação do esporte. Podemos classificar o esporte de diversas maneiras, mas vamos utilizar só algumas delas. As classificações mais comuns dos esportes são de esportes coletivos, esportes individuais, esportes de pista, esportes de campo, esportes aquáticos, mas a gente vai estar utilizando aqui esportes com outras classificações, beleza? A gente está aqui, como eu falei, esportes coletivos individuais são as principais e mais claras de ser colocadas. Esportes com interação e sem interação, isso aí a gente vai perceber também assim um pouquinho dessas atividades. E podemos classificar os esportes sem interação em 3 tipos. Vamos voltar um pouquinho. O que é esporte com interação e esporte sem interação? Basicamente, esportes com interação são esportes mais táticos, que precisam de outras pessoas para que aquilo aconteça. Esportes sem interação são esportes onde você depende único e exclusivamente de você. E para falar dos esportes sem interação, a gente pode dividir em 3 tipos: esportes técnicos combinatórios, esportes de marca e esportes de precisão. Na nossa aula vamos enfatizar esportes de marca e esportes de precisão, como a gente pode destacar aqui, certo? Esportes individuais, que é uma classificação, são aqueles esportes onde só compete um adversário em oposição a outro adversário, como por exemplo na figura aí, o esporte onde o atleta compete individualmente, sua vitória depende só dos seus esforços. Para a gente ficar claro assim o que seria esses esportes individuais, tanto ele pode ser uma pessoa contra a outra, no caso, por exemplo, do tênis de mesa, como mostra na figura, que é uma pessoa só contra outra pessoa, quanto o esporte onde depende só dele mesmo, da pessoa mesmo, que é a característica, por exemplo, de alguns esportes de marca e de precisão, como por exemplo o atletismo. Na corrida você depende só do seu tempo para atingir aquele objetivo, ou enfim, alguns outros esportes, no lançamento de dados, por exemplo, você quem lança mais longe, você não está competindo diretamente com ninguém. Na verdade, sua marca a sua competição é com você mesmo, você próprio. E para entender? Então vamos lá. Esporte de marca são esportes onde o resultado é aferido a partir do tempo, da distância ou do peso. Como eu falei anteriormente, os principais exemplos podem ser o atletismo, corrida de salto,
corrida, salto de distância, levantamento de peso, etc. São esportes cujo tem uma marca a ser batida. Podem até várias pessoas disputarem, mas tipo, essa marca é tipo quem é o mais rápido, ou quem é o mais forte, enfim, tem essa característica do esporte de marca. Sempre é a marca acima, inclusive, do próprio adversário. Eu vou mostrar para vocês um vídeo aqui que elucida bem. Sempre tem alguma valência física característica envolvida, o mais forte, o mais rápido, o que vai mais alto, enfim. Deixa eu adiantar um pouquinho. Pronto. Pode perceber também que as classificações dos esportes elas podem variar. Por exemplo, pode ser esporte de pista de campo, esportes de água, esportes individuais, esportes coletivos. Mas essa característica da marca de alguma coisa a ser batida sempre está sendo enfatizada aí nesse tipo de classificação e nesse tipo de modalidade que é esportes de marca. Adiantar um pouquinho aqui. Pronto. Levantamento de peso. Aí. Salto em altura. Que também é uma marca aí, que a gente percebeu, uma marca de altura, né? Foi uma marca de quantidade de peso, outra marca de altura, outra marca de velocidade, enfim, sempre tem essas características. Aí eu vou deixar essa disputa inteira para vocês verem aí, que foi uma marca muito importante para o Brasil. Que foi o primeiro ouro olímpico que o Brasil conseguiu nessa modalidade. Então, pessoal, esse aí foi um exemplo de esportes de marca, do vídeo 1. Agora vamos falar um pouquinho de esporte de precisão. Esportes de precisão são aqueles nos quais o resultado da ação motora comparado é a eficiência e a eficácia de aproximar um objeto ou atingir algum alvo. Os exemplos que a gente pode citar é o tiro esportivo, o tiro com arco e flecha, o boliche, a sinuca, o curling. A gente vai ver um vídeo também onde vai mostrar um pouquinho dessa diferença. Por exemplo, aonde os esportes de marca tinham uma marca para ser colocado o mais rápido, o mais forte, aqui é o de precisão. São esportes que usam principalmente assim, questões físico-matemáticas. Vocês vão perceber um pouquinho nesse vídeo que a gente vai mostrar agora. O vídeo 2 que a gente vai estar colocando aqui, certo? Vídeo 2, vamos lá. O golfe é um esporte de precisão que a gente tem a ver com a atividade que a gente está propondo daqui a pouco para vocês. É um esporte cujo objetivo é acertar um buraquinho com a bola e com o taco e na menor quantidade de tacadas possíveis. É um esporte bem interessante. Pouco praticado aqui por gente, por pessoas conhecidas da gente, mas isso aí é mais conhecido. A sinuca, por exemplo, é um esporte, a sinuca clássica, o snooker, e tem a precisão também, entendeu? Como eu falei, esportes que tem a ver com questões matemáticas também, assim, questões físico-matemáticas. Se a sinuca clássica, tem a sinuca de bar também, ó, aí, que tem seus adeptos, mas são esportes de precisão. Esse esporte também, ó, esporte de tiro ao alvo, esporte super difícil, tem a ver com caças.
esse esporte aqui é o tipo de boccia, um esporte de precisão também, onde tem os arremessos, esporte de tiro, como eu falei, já viu também, já adiantando um pouquinho. Esse aí é o esporte que eu queria mostrar pra vocês, o curling, que é o da imagem do slide. É um esporte característico de países que disputam as Olimpíadas de Inverno. Tem um alvo e você joga esse aparelho aí parecendo uma chaleira e vai colocando com essas vassourinhas aí, diminuindo ou aumentando o atrito para ganhar ou perder velocidade de acordo com o objetivo que você quer, que é tipo deixar o seu aparelho mais próximo do alvo, ou tirar o do adversário, enfim. Isso aí, tudo isso tem as regras e é um exemplo de esporte de precisão. É o curling, o nome dele. Esse aí, o polo, o boliche, enfim, acho que é isso. Deu para vocês terem noção aí do que são esportes de precisão. Vamos voltar lá para a gente retomar aqui, tá já encerrando, certo? Vídeo 1, vídeo 2. Enfim, vídeo 2, sugestão de atividade prática: golfe caseiro. Material que vai utilizar são limões ou laranjas ou bolinhas esféricas que têm as mesmas dimensões, copos de plástico, vassoura ou rodo. Qual é o objetivo? Marca o ponto e conseguir colocar o maior número de bolas dentro do copo com a menor quantidade de tacadas possíveis. Eu gravei um vídeo aqui para mostrar a vocês, para a gente encerrar a atividade, certo? Aqui estão as referências e depois eu estou enviando para vocês também o texto desses slides e atividade para vocês responderem, tá ok? Na atividade de texto eu vou estar explicando a vocês como é que a gente vai produzir do caderno aí. Vou colocar aqui o terceiro vídeo para a gente encerrar, beleza? Vamos lá perceber qual é a atividade sugerida. E aí galera, vê só, o esporte sugerido, a atividade sugerida é o golfe adaptado, que é um esporte de precisão. Nesse esporte vocês vão precisar de copos, preferência os copos de plástico, né, ou de alumínio, vamos usar copo de vidro, e bolas ou limões. Nesse caso aqui da bolinha aí, usa a bolinha do mesmo tamanho, que entra no tamanho do copo. Como taco vocês vão utilizar um rodo ou vassoura. Eu acho o rodo mais legal. Qual é o objetivo do esporte? O esporte ele tem como objetivo você acertar o buraco com o mínimo de tacadas possíveis, entendeu? E assim, outra modalidade também que pode acrescentar é tipo, em cada buraco colocar um número diferente que vale a um ponto. Por exemplo, um copo daquele vai valer 10 pontos, outro copo vale 5 pontos e por aí vai. Dá para jogar individual, dá para jogar em duplo, dá para jogar com várias pessoas. Enfim, espero ajudar vocês aí para desenvolver essa atividade. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Eu coloquei aqui só para dar um exemplo de como é que a gente consegue fazer, beleza? Aqui vai estar aparecendo no vídeo, vai aparecer pronto. Aí, acertei, tá vendo? Foi um em cada um e essas aí vocês vão colocar nas regras. Lembra que esse é um esporte de precisão, pode colocar também como esporte de marca, se por exemplo, se quiser sair e acertar com mais buracos, a quantidade de tempo menor possível, por aí vai, beleza? Valeu pessoal, um abraço. O que é isso, certo? Vamos lá. Esse vídeo aqui mostra alguns esportes de marca,
para vocês entenderem. Eu vou estar... Os vídeos são um pouquinho longos, assim, no caso, longos não, são de 5 minutos, mas para não ficar cansativo, eu vou mostrando alguns esportes e vou adiantando aqui para vocês irem vendo mais tipos de esportes, beleza? Aí, um exemplo que eu falei, o arremesso de peso. Ou seja, por mais que tenham vários adversários, você depende só da sua marca. E sua marca sendo a melhor é o que importa, entendeu? Assim você briga praticamente com você mesmo. Assim a preparação é diferente de algumas outras características. Aí, outro exemplo também de esporte.